Bom dia aos ouvintes do Bom Dia Notícias. Muito bem, eu estou aqui participando excepcionalmente do programa porque teremos hoje, então, a partir daqui a pouquinho, uma entrevista muito especial, como você lembrou, com o presidenciável Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Itamar Franco e também do governo Lula. Muito bom dia, ex-governador Ciro Gomes. É uma honra poder entrevistá-lo aqui na Rádio Onda Jovem FM do Sul de Santa Catarina. Muito obrigado a você, Vanderlei. Um bom dia. Eu sei que falando um bom dia a você, estou dando um abraço forte aí na gente querida de Forquilim, de toda a região catarinense onde vocês alcançam aí. Especialmente porque também é a terra de um querido companheiro, nosso deputado Rodrigo Minotto, para quem também eu mando um grande abraço, embora ele esteja mais perto de mim agora me acompanhando. Ex-governador, o senhor começou a sua carreira política como deputado estadual pelo Ceará aos 25 anos de idade e depois foi prefeito de Fortaleza, em seguida governador do Ceará e posteriormente também atuou como ministro da Fazenda no governo do presidente Itamar Franco, participando da concepção e montagem do Plano Real. E na sequência o senhor também foi ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do presidente Lula. E a sua última atuação foi como deputado federal pelo Ceará de 2007 a 2011. Depois de uma trajetória tão intensa e desafiadora, tendo concorrido inclusive à presidência da República em duas oportunidades, em 1998 e 2002, o que o motiva a continuar na política num momento tão complexo e difícil para o Brasil, para os brasileiros em especial e também para a classe política? Olha, Vanderlei, essa é a pergunta realmente que eu me faço, mas estou seguro de que eu estou cumprindo o meu dever de consciência e o meu dever de amor e gratidão à pátria brasileira. Eu lhe explico, eu tinha já resolvido me afastar da política depois de ter tido todo esse sucesso, todo esse êxito, graças à generosidade do povo brasileiro e do povo cearense especialmente. Eu ajudei a preparar uma nova geração que está fazendo um belíssimo trabalho no Ceará. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, nas 100 melhores escolas do IDEB no Brasil, 77 estão no Ceará. Temos a menor mortalidade infantil do Brasil, na minha cidade, em Sobral. Enfim, eu estava feliz de ter produzido uma nova geração e me afastei da política por vontade própria, de maneira que eu só fui candidato a última vez em 2006. Quando veio esse golpe de Estado e tudo que na sequência começou a acontecer. Uma agenda extremamente violenta e agressiva contra o interesse nacional brasileiro, isso em petróleo, no alinhamento internacional. Só para você ter uma ideia, pela primeira vez em tempos de paz, esse governo golpista convidou as Forças Armadas americanas para fazer exercícios conjuntos com as Forças Armadas brasileiras na Amazônia. Só para você ver o limite de entrega e de vassalagem internacional. E eu vendo essas coisas, acumulando a experiência que eu tenho, e 38 anos de vida pública, sem nunca ter respondido a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, considerei um imperativo moral descer para a luta novamente. Aí eu ia só lutar como brasileiro, como uma pessoa respeitada pelo país afora, ainda que possam não gostar de mim, eu nunca tive um ato sequer de desrespeito, seja de adversário, seja de amigo, enfim. E aí o PDT me convoca. Sim. Eu fui colega e amigo do governador Brizola. E eu me senti obrigado e muito entusiasmado de aceitar esse convite. Se eu vou ser candidato a presidente ou não, o PDT vai decidir na hora própria. Mas agora eu estou fazendo o que considero meu dever. Levantar o Brasil para voltarmos a acreditar na força do povo, na democracia que está em xeque no nosso país. Muito bem. Na de 2002, em quarto lugar. Na condição de pré-candidato à presidência da República na eleição do ano que vem, o que o senhor enxerga de diferente aí no cenário atual e no que teremos, o que poderemos ter até a eleição, que possa favorecê-lo na disputa presidencial? Você tem dois fatores, ambos muito ruins para o país. Eu não comemoro, mas eles acabam indicando a necessidade de uma candidatura com a do perfil que eu possa eventualmente interpretar. Primeiro, a extensão da crise econômica do país. Eu em 38 anos nunca vi uma crise econômica tão complexa, tão grave e tão potencialmente ameaçadora do nosso povo como essa. No momento em que eu lhe dou a entrevista, 14 milhões de brasileiros estão saindo de casa humilhados, procurando emprego e provavelmente voltarão para casa à noite angustiados, com o nome no SPC, com o inquilino, o senhorio pedindo a casa de volta. E essas pessoas todas olham para a política e o que assistem dali é corrupção, é ladroeira, é mentira, é uma crônica de privilégio. Já são 10 milhões dos brasileiros que estão empurrados para a informalidade, correndo do rapa, da perseguição,
desalentados, procurando trabalhar ainda decentemente. No limite, nós temos já, depois desse limite, um verdadeiro genocídio de jovens pobres nos bairros aí, manipulados pelo crime organizado, pela droga, né, diante da impotência da autoridade de oferecer o mínimo de paz à comunidade nacional brasileira. Então esse cenário pede projeto, proposta, resposta, experiência, concretude, capacidade de entregar, indignação, solidariedade genuína, e eu, sem querer falar de mim mesmo, eu acho que posso passar por uma prova, porque, volto a lhe dizer, eu já entreguei, já tive oportunidades e fui o governador mais popular do Brasil, o prefeito de capital mais popular do Brasil. Mas mais importante do que isso é a questão da decomposição do quadro político tradicional brasileiro. Sim. Se você olhar, os grandes partidos estão todos mergulhados em crise e com as suas principais lideranças em xeque. Não é brincadeira, a maior liderança popular do país está carregando nas costas uma sentença injusta que seja, como eu acho que é, de 9 anos de cadeia. O Alckmin está acusado de receber sacola de dinheiro através de um cunhado. Enfim, é uma coisa desastrosa. O Aécio Neves, que recebeu metade dos votos do país, praticamente esterilizou sua carreira pública por chafurdar na corrupção, e o povo também está precisando de que a sua referência, a sua liderança, aquele que vai ajudar o povo a se reunir, a se organizar, possa dar exemplo de comportamento. E nesse sentido, nada mais do que a minha obrigação, eu acredito que eu também responda à mais grave exigência de decência que algum homem público possa, enfim, ter que oferecer à sua gente. Ex-governador, quais as principais medidas que o senhor entende necessárias para resgatar o país dessa condição de paralisia da maioria dos setores da economia, com reformas como as da CLT e da Previdência, que acabam aí punindo as camadas mais vulneráveis da população? O Brasil precisa entender que nós estamos proibidos de crescer, portanto não haverá empregos, sem a gente enfrentar de cara a cara 3 grandes problemas. O primeiro problema, só em ordem de apresentação aqui, é o passivo estrangulado do setor privado. O setor privado brasileiro está tão endividado que daí não sai um centavo para investimento. Pelo contrário, hoje nós estamos fazendo um desinvestimento pesado. O Brasil, que já teve 30% da sua riqueza tirada da indústria nos anos 80, caiu para 8% da nossa riqueza a produção industrial. O valor equivalente ao que nós tínhamos em 1910. E é um verdadeiro genocídio do emprego industrial no Brasil. Primeira causa, endividamento explosivo do setor privado. A segunda causa é o colapso das finanças públicas. Só para você ter uma ideia, Vanderlei, esse ano, essa gente vai produzir um rombo nas contas do governo de 170 bilhões de reais. Estou falando em 159, mas vai dar mais de 170 bilhões de reais, e isso tudo é pago pelo corte de despesas. Sim. Em cima da saúde do povo, da educação dos nossos filhos, da segurança que não funciona, dos hospitais que estão fechando, das universidades que estão sendo desfinanciadas, e isso é uma coisa que nós precisamos reverter. Aqui o quadro claro é que o país precisa celebrar um projeto de modelo de financiamento, de sistema tributário, que inverta a equação de hoje. Hoje um pobre que faz uma ligação de celular, paga logo 30% de imposto sem saber. Sim. Um pobre, quando entra em casa no cair da noite, liga a energia de casa, acende a luz, está pagando 30% de imposto. Enquanto isso, o rico paga 5%, 6% apenas de imposto. Os bancos no Brasil têm o maior lucro do mundo há décadas. Não pagam um centavo de imposto sobre lucros e dividendos. E evidentemente que isso é uma guerra política, porque eles são 1% da população e têm a renda de mais de 1/3 da riqueza do país. Se a gente tiver força política para fazer isso, cobrar dos mais ricos e melhorar as finanças públicas, aí também virá um socorro para a retomada do desenvolvimento brasileiro. E por fim, o país está proibido de crescer porque nós produzimos ao longo dessas últimas 2, 3 décadas, mais 2 décadas especialmente, esse grave problema da desindustrialização do Brasil. Certo. E o nosso modo moderno de consumo, o celular, o remédio, as fibras, o computador, tudo isso é o carro, 80%, mesmo que ele seja montado no Brasil, 80% do valor do carro vem do estrangeiro, né? E aí Sim. O Brasil tem um desequilíbrio nas contas em dólar com o estrangeiro que impede o país de crescer. Qualquer crescimentozinho apresenta-se um buraco gigantesco na conta, isso provoca uma desvalorização do real, como aquela desvalorização que derrubou o Fernando Henrique, e como a desvalorização mais recente que tirou o chão da presidenta Dilma.
Evidentemente que nós temos que resolver isso entrando numa dinâmica de reindustrialização do país, e o caminho são 4 grandes blocos onde o Brasil já está gastando dinheiro, onde o Brasil tem institucionalidade para resolver e onde tem tecnologia relativamente acessível pelas nossas próprias pernas. É o bloco industrial do petróleo e gás, o bloco industrial do agronegócio, o bloco industrial da saúde e o bloco industrial da defesa. Nesses 4 lugares o Brasil está gastando quase 100 bilhões de dólares, gerando emprego e renda na Europa, na China, nos Estados Unidos, quando a gente podia verticalizar e gerar emprego aqui em Criciúma, em Forquilinha, em Blumenau, e lá no Ceará e lá na Amazônia. Ex-governador, o senhor acredita que o presidente Lula vai conseguir viabilizar a sua candidatura? E se ela ocorrer, o senhor mantém a disposição de concorrer também à presidência da República? A minha candidatura só depende do PDT, o meu partido, o partido que foi outrora fundado pelo governador Leonel Brizola, meu colega e amigo, é quem tem a chave de eu ser candidato ou não, e pouco me importa o adversário, porque eu não vou olhar para o adversário, eu vou propor ao povo brasileiro uma inteligência do que nos levou a esse fundo do poço e a partir daí propor as saídas, como eu estou resumidamente tentando mostrar para os seus ouvintes aí. Sim. Porém, eu não acredito que o Lula seja candidato. Menos porque será condenado, e infelizmente ele vai ser provavelmente condenado em primeira instância por outro processo que está andando também. Não sei se ele ganha os recursos, torço que ele ganhe os recursos, mas eu acredito que o Lula terá a sabedoria para ver que a candidatura dela, a essa altura, com 72 anos de idade, é um desserviço a ele e ao país. A ele porque jamais repetirá o extraordinário momento que ele pôde viver por uma condição única daquela data, que eram os preços monstruosamente altos dos produtos tradicionais brasileiros. O minério de ferro a $190, o petróleo a $110, permitiu que ele expandisse o gasto social e criasse uma rede de fortalecimento das populações mais pobres, que hoje tem que ser feito por outro caminho. E ele cometeu erros absolutamente desculpáveis. Afinal de contas, foi ele, pela popularidade generosa que o povo deu a ele, que botou a dona Dilma, uma pessoa inexperiente na presidência da República, mais gravemente botou um senhor Michel Temer, um verdadeiro marginal, um bandido na linha de sucessão do país, empoderou o senhor Eduardo Cunha, que está hoje na cadeia, e tudo isso eu cansei de dizer para ele: Lula, meu irmão, não faça uma coisa dessa, não faça uma coisa dessa, e ele virou um cara pragmático, descuidado dessas coisas, loteou o governo com esse bando de pilantra e está pagando amargamente aquilo que talvez nem merecesse pagar, sob o ponto de vista penal, embora politicamente ele tenha essa responsabilidade. E o desserviço ao país, porque se o Lula entra candidato, acabou o debate sobre o futuro. Acabou o debate sobre emprego, acabou o debate, vai ser ele dizendo: deixa que eu chuto, se eu voltar lá vai ser tudo como era no meu tempo, e os adversários a chamá-lo de corrupto, de criminoso, e radicalizando em bases odientas o debate nacional brasileiro, como nós já assistimos, e o país está cansado, o país precisa de paz política para tentar um grande diálogo sobre o futuro. Ex-governador, eu gostaria de uma rápida avaliação do senhor sobre alguns temas que estão em debate agora no Congresso Nacional. O Distritão e o Fundão em especial. Isso é uma canalice, desculpa a palavra, mas diante de uma sociedade machucada como a nossa, você propor um sistema eleitoral que encarece as campanhas e financiar isso com dinheiro que está sendo tomado dos aposentados, está sendo tomado das universidades, dos postos de saúde, é uma canalice, não tem outro nome. Os políticos dessa coalizão, PT, PMDB, PSDB, essa gente aí, perdeu a noção. Eles perderam completamente o pudor e estão fazendo isso confiados de que o nosso povo não tem memória. Por isso que eu peço, assim, encarecidamente, que cada cidadão catarinense ajude o nosso povo a entender, a marcar o nome desses canalhas, para ver se a gente faz uma limpa nesse Congresso Nacional que passou de qualquer limite. Política externa do atual governo. É um desastre. Convidaram os norte-americanos agora, pela primeira vez na história brasileira, para fazer manobras militares na Amazônia. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, por vassalagem que os americanos não respeitam, eles vão trazer os militares americanos para operar no território brasileiro, em plena Amazônia, que é uma área absolutamente sensível do planeta. Destruíram nossas relações no BRICS, que era um lugar onde o Brasil tinha um regime de preferências comerciais, ou transferências tecnológicas, ou financiamentos rebeldes ao Fundo Monetário Internacional, tudo por vassalagem. Hostilizam a Venezuela na medida em que nós deveríamos fazer uma mediação para desarmar uma guerra civil que está acontecendo ali. Hostilizam as nossas relações
na Unasul, na América Latina, devolvendo o Brasil às desconfianças do século XIX, do século XX, dos nossos vizinhos com relação à nossa fidelidade latino-americana. Enfim, é uma coisa absolutamente trágica o que está acontecendo com o Brasil. Reforma da Previdência. É preciso que a gente ponha em debate, porque a sociedade brasileira está envelhecendo a média, mas não é justo nem razoável que você imponha a um professor que ele trabalhe 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Não existe em nenhum lugar do mundo um lugar onde se impõe a um policial correr atrás de bandido por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Não é minimamente decente nem digno que um país que tem gente trabalhando na carvoaria em Criciúma ou no semiárido do Nordeste, portanto sem ter expectativa de vida inferior a 60 anos, se obriga a uma idade mínima igual a do engravatado que trabalha no ar-condicionado de Fortaleza ou da Avenida Paulista. Não é minimamente razoável que num país em que a mulher do povo ainda cumpre uma dupla jornada de trabalho, porque tem as tarefas de casa e crescentemente está obrigada a ir à rua completar o orçamento doméstico, que ela tem a mesma idade de se aposentar do homem. Enfim, é uma selvageria embaixo de um tema que nós precisamos discutir. Para terminar, Lava Jato. A Lava Jato pode ser uma virada de página histórica para o Brasil, mas é preciso ter um pouco de tempo, porque esses rapazes muito jovens, muito insensatos, muito aplaudidos, começaram a perder um pouco a noção. E é entrevista todo dia, e é conversa mole todo dia, e é politização todo dia, e isso está semeando vários sementes de nulidade. Eu, que já sou mais vivido, lembro muito bem como é que foi a Operação Satyagraha. Havia um juiz valentão, tinha um delegado valentão, e prenderam o empresário, etc, etc. Aquilo tudo foi anulado, o delegado foi expulso da Polícia Federal, o procurador foi afastado da Procuradoria, o juiz está encostado numa vara de aposentados do Tribunal Regional, e todo o processo foi anulado e o cidadão, que era absolutamente responsável por 1000 fraudes financeiras, anda aí no Brasil com um atestado de idoneidade passado pela Justiça. Portanto, é preciso, a boa justiça não é que faz barulho nem que dá entrevista. A boa justiça é aquela que age severamente, em linha com a lei, que produz as provas incontestáveis e condena sem qualquer tipo de contestação aqueles que tiverem culpa. Ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, eu agradeço muitíssimo sua participação no jornalismo da Onda Jovem. O senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Vanderlei, um abraço a você, e eu só quero dizer ao povo brasileiro que Deus nos abençoe, porque assim o momento é duro, difícil, a descrença, a apatia, a depressão coletiva não são a saída. A saída é transformar toda essa nossa indignação em revolta, em luta, para a gente tomar de volta o poder para o Brasil e para o nosso povo. Muito obrigado, ex-governador Ciro Gomes. Muito bem, Elaine Gonçalves, essa foi a entrevista então com o ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, do Ceará, presidenciável, e que já teve aí 2 candidaturas à presidência da República, como a gente já lembrou aqui, no ano de 1998 e também no ano de 2002, e que agora já está também se colocando na condição de pré-candidato na eleição à presidência da República do ano que vem. É isso aí.